Era uma terça-feira sem cor, quando ela apareceu na porta do quarto. Uma menina de não mais que 15 anos, com o uniforme gasto da escola pública e os olhos mais velhos que a idade permitia. Ele estava sentado na cadeira de sempre, ao lado da cama onde sua filha dormia há 14 dias. 14 dias de silêncio, 14 dias de máquinas respirando por ela. A menina entrou devagar, como quem pede licença à dor alheia. Então disse, com uma voz firme demais para aquele corpo franzino: "Desligue os aparelhos. Sua filha vai sair do coma." O homem ergueu os olhos, vermelhos de vigília e descrença. Não conhecia aquela garota. Não entendia como ela havia passado pela recepção. Não sabia se devia sentir raiva ou espanto. Mas algo naquele olhar, algo que ele não conseguia nomear, fez seu coração bater diferente. Como se pela primeira vez em 2 semanas, alguém tivesse acendido uma vela dentro do seu peito. Antes de continuar essa história, quero te convidar para algo. Se você chegou até aqui buscando um pouco de esperança, um respiro no meio do cansaço da vida, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Porque histórias como essa precisam ser ouvidas, e você que está aqui faz parte dela. O nome dele era Roberto. 52 anos, cabelos grisalhos, mãos grandes que já construíram casas, consertaram telhados e embalaram a filha para dormir durante 17 anos. Agora, essas mesmas mãos tremiam ao segurar um copo de café frio. O Hospital Santa Clara não era dos melhores. As paredes tinham aquele tom de bege cansado, as luzes piscavam de vez em quando e o cheiro de desinfetante competia com o de comida requentada que vinha do corredor. Mas era o que o convênio dele cobria. E era onde Clara, sua filha única, estava internada desde o acidente. Um tombo banal, uma escada molhada, uma batida na cabeça que não deveria ter sido grave. Mas o cérebro é um mistério. E Clara simplesmente não acordou. Os médicos falavam em prognóstico reservado, falavam em aguardar evolução, falavam, mas ninguém dizia o que Roberto precisava ouvir. E ela ia voltar. A menina que entrou naquele quarto se chamava Joana. Usava um tênis surrado, a mochila pendurada em um ombro só, e trazia uma expressão estranha no rosto. Não era pena, não era curiosidade. Era algo próximo da certeza, como se ela soubesse de algo que o mundo inteiro ignorava. Roberto a encarou por longos segundos. "Quem é você?" "Alguém que sabe o que você não sabe." A resposta veio simples, direta, desarmante. Roberto não dormia há dias, não de verdade. Cochilava na cadeira, acordava com o barulho das máquinas, checava se o peito de Clara ainda subia e descia. Às vezes ele falava com ela, contava sobre o dia, sobre a vizinha que perguntou dela, sobre o cachorro que ainda esperava na porta de casa. Falava porque não sabia o que mais fazer, porque o silêncio era pior que qualquer resposta. A culpa o corroía por dentro. Ele estava no trabalho quando Clara caiu. Estava longe, não pôde segurá-la, não pôde impedir. E agora, sentado ali, ele se perguntava todos os dias: se eu tivesse chegado mais cedo, se eu tivesse trocado aquele piso, se eu tivesse... As frases nunca terminavam, porque não havia final que aliviasse a dor. Ele já tinha rezado, já tinha negociado com Deus, já tinha chorado até não ter mais lágrimas, e agora só restava esperar. Esperar que os médicos dissessem alguma coisa, que os aparelhos mostrassem algum sinal, que Clara abrisse os olhos e dissesse: "Oi, pai." Mas os dias passavam e nada mudava. Joana caminhou até a cama, devagar, como quem se aproxima de algo sagrado. Olhou para Clara, o rosto tranquilo, os cabelos espalhados no travesseiro, as mãos pousadas sobre o lençol branco. "Ela está presa", disse Joana baixinho. "Presa onde?" Roberto perguntou a voz rouca. "Num lugar entre acordar e dormir. Mas ela quer voltar, só está com medo." Roberto sentiu um arrepio subir pela espinha. "Como você sabe disso?" Joana virou o rosto para ele.
porque eu já estive lá. O silêncio que se seguiu era denso, pesado, cheio de perguntas que Roberto não sabia fazer. A menina estendeu a mão e tocou de leve o pulso de Clara. Fechou os olhos. Ficou assim por alguns segundos. Quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo. Ela está chamando você, mas não consegue te alcançar com os aparelhos ligados. Eles prendem ela aqui, mas não deixam ela voltar de verdade. Roberto balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Os aparelhos estão mantendo ela viva. Não, Joana disse firme. Eles estão mantendo o corpo dela funcionando, mas a alma dela precisa escolher, e ela não vai conseguir escolher enquanto estiver amarrada. A palavra amarrada ecoou na mente de Roberto como um sino. Ele olhou para a filha, para os tubos, os fios, os números piscando nas telas. Tudo aquilo que deveria salvá-la estaria de alguma forma impedindo-a de voltar? Era absurdo, impossível, mas... E se não fosse, Joana voltou no dia seguinte. E no outro, sempre no final da tarde, quando o sol entrava pela janela do quarto e pintava tudo de laranja. Ela não falava muito. Às vezes ficava sentada no canto, de olhos fechados, murmurando coisas que Roberto não entendia. Outras vezes, segurava a mão de Clara e ficava ali, imóvel, como se estivesse ouvindo algo que só ela conseguia perceber. E Roberto, que no começo desconfiava, começou a notar coisas, pequenas coisas. No terceiro dia, Clara mexeu os dedos. Foi quase imperceptível, mas ele viu. No quarto dia, os batimentos cardíacos ficaram mais estáveis. No quinto, uma enfermeira comentou: "Ela parece diferente hoje. Não sei explicar, mas parece mais presente." Roberto não disse nada, mas por dentro algo começava a se mover. Uma coisa antiga, quase esquecida. Esperança. Ele começou a conversar com Joana. Soube que ela morava em um bairro distante, que vinha de ônibus até o hospital, que tinha perdido a mãe anos atrás, que ficou em coma também, 3 semanas, e que quando acordou, trazia memórias de um lugar que não conseguia descrever. "Eu prometi", Joana disse uma tarde, "que se eu voltasse, ia ajudar quem ficasse preso como eu fiquei. E como você sabe, quem precisa..." Ela deu um sorriso triste. "Eu sinto." No 7º dia, o Dr. Mendes entrou no quarto e viu Joana. "Quem é você?" ele perguntou seco. "Uma amiga", Roberto respondeu antes que ela pudesse falar. O médico franziu a testa. "Senhor Roberto, precisamos conversar." Eles saíram para o corredor. O médico cruzou os braços. "A situação da sua filha não mudou. Os sinais vitais estão estáveis, mas ela não apresenta resposta neurológica significativa. Precisamos começar a considerar outras possibilidades." "Que possibilidades?" "Transferência para cuidados paliativos. Talvez uma internação domiciliar. O convênio não vai cobrir internação indefinida em UTI." Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Ela está melhorando." "Com todo respeito, não está. O corpo dela está respondendo aos estímulos médicos, mas isso não significa consciência." Ela mexeu os dedos. Reflexos involuntários. "Ela está voltando." O médico suspirou. "Senhor Roberto, eu entendo a dor de um pai, mas não podemos nos apegar a sinais que não existem. A ciência... E se a ciência não souber de tudo?" O silêncio caiu entre eles como uma parede. "Doutor..." Mendes ajustou os óculos. "Vou te dar mais 3 dias. Depois disso, vamos precisar tomar uma decisão." Na noite daquele mesmo dia, Roberto e Joana ficaram sozinhos no quarto. A lua entrava pela janela. Tudo estava quieto. "Você realmente acredita que ela vai acordar?" Roberto perguntou, a voz cansada. Joana olhou para ele. "Eu não acredito." "Eu sei." "Como você pode saber?" Ela respirou fundo. "Quando eu estava em coma, eu ouvia tudo. Cada palavra, cada choro, cada silêncio. Mas eu não conseguia responder. Era como estar dentro de um vidro grosso, batendo, gritando, e ninguém me ouvindo." "E o que te trouxe de volta?" "Minha mãe. Ela me soltou."
Soltou. Ela parou de me prender com o medo dela. Parou de implorar que eu ficasse. E me deu permissão para escolher. As lágrimas desceram pelo rosto de Joana sem que ela as limpasse. Ela disse: se você precisar ir, pode ir. Mas se você quiser ficar, eu vou estar aqui. E foi aí que eu consegui voltar. Porque eu não estava mais lutando contra o medo dela. Eu estava livre para voltar. Roberto sentiu algo se romper dentro dele. Você está dizendo que eu estou prendendo minha filha? Não de propósito. Mas o desespero prende. O medo prende. E os aparelhos, eles não deixam o corpo descansar o suficiente para a alma tomar a decisão. Ela se aproximou. Desligue os aparelhos por 1 hora. Só uma. Deixe o corpo dela respirar sozinho. Deixe a Clara sentir que ela pode escolher. E eu prometo, ela vai voltar. Roberto olhou para a filha, para aquele rosto que ele conhecia desde o primeiro segundo de vida. E pela primeira vez em 2 semanas, ele soube o que fazer. Foi numa quinta-feira, às 6 da manhã. O hospital estava silencioso. Roberto chamou o Dr. Mendes. Eu quero desligar os aparelhos por 1 hora. O médico arregalou os olhos. Isso é loucura. Ela pode não resistir. Ou pode acordar. Senhor Roberto, 1 hora. Só isso que eu peço. Se nada acontecer, eu assino o que for preciso. Mas me dê essa chance. Dr. Mendes olhou para Joana, que estava parada no canto do quarto. Depois olhou para Roberto. Viu a determinação naqueles olhos cansados e suspirou. 1 hora. E eu fico aqui o tempo todo. Roberto assentiu. O médico desligou os aparelhos de suporte, mantendo apenas os monitores de sinais vitais. O quarto ficou estranhamente silencioso, sem bipes, sem zumbidos, apenas a respiração suave de Clara. Joana se aproximou da cama e segurou a mão dela. Roberto segurou a outra. Clara, ele disse, a voz embargada, se você quiser ficar, fica. Se você quiser ir, eu vou entender. Mas se você puder, por favor, filha, volta para mim. Os minutos passaram. 5, 10, 15. Os batimentos cardíacos de Clara começaram a oscilar. Dr. Mendes se inclinou sobre o monitor, tenso. Os sinais estão caindo. Roberto apertou a mão da filha com mais força. Vamos, Clara. Você consegue. Joana fechou os olhos e começou a murmurar baixinho. Não eram palavras claras. Era como uma cantiga antiga, uma melodia que vinha de algum lugar profundo. 30 minutos. Os batimentos estabilizaram. 40. Clara soltou um suspiro. 45. Ela mexeu a cabeça. Dr. Mendes se aproximou incrédulo. Isso não é possível. E então, 52 minutos depois que os aparelhos foram desligados, Clara abriu os olhos. O primeiro som que ela fez foi um sussurro rouco. Pai! Roberto desabou. Caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão da filha como se ela fosse desaparecer de novo. Eu estou aqui, filha. Eu estou aqui. Clara piscou devagar, tentando focar. Viu o rosto do pai molhado de lágrimas. Viu Joana ao lado, sorrindo. Eu te ouvi, Clara murmurou. O tempo todo. Eu só não conseguia voltar. Mas você voltou, Roberto disse, a voz partida. Você voltou, doutor. Mendes estava parado, observando tudo com uma expressão que misturava choque e reverência. Ele não tinha palavras. A ciência não tinha palavras. Mas a vida tinha sua própria linguagem. 2 semanas depois, Clara recebeu alta. Joana foi visitá-la em casa. Levou flores do campo que ela mesma colheu. Elas se abraçaram na porta. E Roberto, observando da cozinha, sentiu uma gratidão tão grande que quase não cabia dentro dele. Obrigado, ele disse para Joana antes dela ir embora. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que alguém fez por mim. Ainda assim, você salvou minha filha, Joana sorriu. Não, você salvou, quando você a soltou. Às vezes, a maior prova de amor não é segurar, é deixar ir, é confiar, é acreditar que o vínculo entre 2 almas é mais forte que qualquer máquina, qualquer medo, qualquer desespero.
Roberto aprendeu isso. Clara também. E Joana? Ela continuou visitando hospitais, sentindo, ajudando. Porque há pessoas que nascem com o dom de enxergar além. E há pessoas que nascem para nos ensinar que milagres não acontecem sozinhos. Eles acontecem quando a fé encontra a coragem, quando o amor encontra a entrega, quando alguém, no meio da escuridão, acende uma luz e diz: ainda há esperança. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal, porque toda semana trazemos histórias que aquecem a alma e renovam a fé na humanidade. Deixe nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. Até a próxima história. E lembre-se, nunca desista de quem você ama, porque o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta.